Boa tarde, crianças. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais um CP Online. Vamos começar a nossa aula de hoje cantando. E hoje nós temos uma turminha bem legal para louvar o Senhor com a gente. Então, vamos conferir? Vem comigo! De um monte que levantaram a cruz, muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim, se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, Ele cumpriu, derrotou o mal. E agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou, canta assim. Porque me amou, Jesus se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Vamos então para o nosso versículo? Com certeza esse você já sabe de cor, mas pegue sua Bíblia e abra em João 3,16 e leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos agora para a nossa história. Sente e preste bastante atenção para que você possa aprender conosco hoje. Então, vamos lá? Então, crianças, dentro dessa caixa tem algumas figuras que nos contam a história da verdadeira Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Sabe como ela começou? Se não, pegue sua Bíblia e vamos descobrir. Vem comigo que eu vou te contar essa história. A Bíblia nos conta que o povo de Israel, um povo escolhido de Deus, eles estavam sendo escravizados lá na terra do Egito. Eles não tinham direito a nada, eles tinham que trabalhar de graça,
apanhavam, sofriam tanto, porque tinha um rei lá no Egito, o Faraó. Esse rei, ele era muito mau e ele exigia que os israelitas trabalhassem de graça para ele. Os israelitas já estavam há 400 anos sofrendo na terra do Egito. Teve uma vez que o faraó mandou que eles jogassem todos os seus bebês meninos dentro do rio para que morressem. Então o povo estava sofrendo muito, o povo chorava, clamava, e a Bíblia diz que Deus então ouviu o clamor do seu povo. E ele então enviou Moisés para que chegasse lá no Egito e falasse com o faraó para que deixasse o povo ir para celebrar culto ao Senhor no deserto. Mas sabe o que aconteceu? O faraó não quis ouvir. Foi preciso que Deus enviasse 10 pragas. A primeira praga foram as águas se tornaram em sangue. Depois foram as rãs, os piolhos, as moscas, peste nos animais, úlceras nos homens e nos animais, chuvas de pedra, gafanhoto, trevas. Deus tinha mandado 9 pragas, mas mesmo assim o coração de Faraó continuava endurecido e não queria deixar o povo de Deus sair do Egito. Deus então falou para Moisés: Moisés, eu vou mandar mais uma praga. E depois dessa praga, Faraó certamente vai deixar vocês saírem do Egito. Essa praga era terrível. Tratava-se da morte de todos os primogênitos, ou seja, do primeiro filho de cada casa. Então, Deus deu a Moisés as instruções e Moisés então falou com o povo. Falou assim: olha, Deus vai mandar mais uma praga e depois dessa praga, Faraó vai nos deixar sair do Egito. Mas para que os israelitas não sofressem com essa praga, que era terrível, Deus então deu as seguintes instruções. Eles tinham que pegar um cordeirinho macho de 1 ano e que não tivesse defeito nenhum defeito, nenhuma mancha, nada. Cada família tinha que pegar um cordeirinho. Se a família fosse pequena, para comer um cordeirinho, eles poderiam convidar outra família. Esse cordeirinho, eles tinham que comer dentro de casa, com as portas fechadas, com as roupas preparadas para viajar, calçada em seus pés, suas capas, e eles comeriam a carne desse cordeirinho assada na brasa, junto com pães sem fermento. Não podiam sair de dentro de casa, eles tinham que ficar trancados dentro de casa. O sangue desse cordeirinho, eles iriam passar nos umbrais das casas, olha, nas portas, nas vergas das portas e na parte de cima. Por quê? Quando desse meia-noite, o anjo da morte ia passar sobre o Egito. Quando ele chegasse numa casa que não tivesse o sangue em cima e nem do lado das portas, ele entraria e o primeiro filho morreria. E quando o anjo da morte chegasse e que visse o sangue, ele passava direto. A palavra Páscoa significa passagem, porque onde tinha sangue, o anjo da morte não entrava na casa, ele passava por cima. E os israelitas obedeceram direitinho, eles fizeram tudo aquilo que Moisés tinha falado que era para eles fazerem. Quando deu meia-noite, o anjo da morte passou, os egípcios acordaram, em todas as casas tinha gente morta, menos nos filhos de Israel, porque eles tinham colocado sangue na porta. Os egípcios então choravam e clamavam. Faraó e os seus oficiais falaram com Moisés assim: Moisés, sai da nossa terra, você e o seu povo, sai daqui. E eles apertaram e o povo então saiu da terra do Egito. Naquela noite, Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. E o sangue do cordeiro livrou os filhos de Israel de serem mortos pelo anjo da morte. E Deus deu uma ordem que eles teriam que comemorar aquela Páscoa todos os anos. Eles iriam comer carne assada, pão sem fermento e ervas amargas para lembrar do tempo de escravidão que eles viveram lá na terra do Egito. E essa, crianças, foi a primeira Páscoa. O tempo passou, e nós
éramos escravos do pecado. O povo de Israel foi liberto da escravidão lá no Egito. E nós estávamos presos pelo pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos e que nós fazemos e que não agrada a Deus. O nosso coração, cheio do pecado, ele é assim, sujo, machucado, triste. Porque o pecado, ele nos sufoca, ele nos deixa triste. E Deus, então, disse na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Porque Deus é santo e ele não habita com o pecado. Então, o salário do pecado é a morte eterna. Ficar separado de Deus para sempre. Nós não tínhamos condições de nos achegar a Deus, porque Deus não habita com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, Deus providenciou. Lá na terra do Egito, ele providenciou um libertador para o povo de Israel. Aqui também, ele providenciou um libertador para os nossos pecados. Porque Deus, ele nos amou tanto, tanto, que ele mandou o seu único filho aqui na terra para resolver o problema do nosso pecado, da nossa escravidão do pecado. Então, ele mandou o seu filho amado, Jesus Cristo, que veio aqui na terra. Ele nasceu de uma família bem humilde. Jesus, então, o perfeito Filho de Deus, ele desceu da sua glória e veio passar um tempo aqui na terra. Jesus cresceu, falou do amor de Deus para as pessoas, ensinou as coisas às pessoas, fez muita bondade e Jesus nos mostrou que nele a gente consegue viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Jesus, ele nunca pecou. Certa vez, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. As pessoas de Jerusalém, elas ficaram tão felizes que elas jogavam suas capas nas estradas para Jesus passar. Elas pegavam ramos de palmeira e abanavam, saudando Jesus, gritando: glória a Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Elas reconheciam que Jesus era o rei, era o libertador delas. Mas algumas pessoas, elas não gostaram disso, elas tinham inveja de Jesus. Elas não acreditavam que Jesus era o perfeito Filho de Deus. Então elas queriam matar Jesus. Naquela época em Jerusalém, eles estavam comemorando a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. E Jesus, então, ele pediu aos discípulos que preparassem um lugar para que eles comessem a última ceia de Jesus com eles. Jesus, então, partiu o pão e disse que aquele pão representava o corpo dele, que seria partido por nós. E Jesus também distribuiu vinho para os discípulos e disse que aquele vinho representava o seu sangue, que seria derramado por nós. Jesus então explicou para eles que Jesus iria morrer e que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Eles comeram, cantaram e foram para um monte orar. E aquelas pessoas que queriam matar Jesus, eles combinaram com Judas Iscariotes, eles pagaram Judas para que Judas mostrasse quem era Jesus. E à noite, enquanto eles estavam lá no monte, Judas chegou e com um beijo ele traiu o Filho amado de Deus. Jesus então foi preso, eles fizeram muita maldade com Jesus, eles tiraram a roupa de Jesus, bateram nele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e por fim eles o pregaram numa cruz entre ladrões. Jesus não tinha feito nada de errado. Jesus era puro, ele era santo, ele nunca pecou. Então eles bateram em Jesus, colocaram ele naquela cruz. E Jesus não reclamou, ele aceitou tudo isso por amor a mim e por amor a você. A Bíblia nos conta que Jesus disse que estava consumado. E Jesus morreu naquela cruz. Quando Jesus morreu, houve trevas na terra, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que a barreira que nos impedia de chegar a Cristo, a Deus, tinha sido rompida por Cristo Jesus. Então Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus então
eles tiraram o corpo de Jesus da cruz, colocaram o corpo de Jesus no túmulo e rolaram uma grande pedra na boca do túmulo para que ninguém mexesse. Jesus ficou morto sexta, sábado, domingo de madrugada. Jesus ressuscitou, porque a morte não pôde vencer o poderoso, perfeito Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus então ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ficou um tempo com eles e foi para o céu. E ele disse que um dia ele voltaria para nos levar para morar com eles. Lembra que lá na Páscoa eles tinham que sacrificar um cordeiro sem defeito? Pois é, esse cordeiro foi substituído por Jesus, que morreu. Jesus não tinha nenhum pecado, ele foi o cordeiro perfeito de Deus para nos livrar da escravidão do pecado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, convidamos a Ele para vir morar no nosso coração fica assim, limpo de todo pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus passou da morte para a vida para nos dar a libertação dos nossos pecados. Então, crianças, vocês podem comemorar a Páscoa com prazer, podem comemorar a Páscoa com muita alegria, porque a nossa Páscoa está em Cristo Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Páscoa que morreu em nosso lugar para nos dar a libertação dos nossos pecados. Feche os seus olhinhos e vamos orar neste momento. Eu vou orar e você vai repetir, tá bom? Querido Senhor, muito obrigado por essa história, onde eu pude aprender que Jesus Cristo é a minha verdadeira Páscoa. Obrigado pelo amor tão grande que o Senhor demonstrou a mim, enviando seu Filho amado para me salvar. Eu te agradeço, porque Jesus é a minha verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.